Eu lembro que quando eu tive meus filhos, a primeira coisa que o médico falava é use uma cinta. E a cinta era aquela coisa super apertada que dava pra gente a ilusão de que tudo voltaria a como era antes. Então a gente passava um bom tempo usando a tal da cinta. Já faz um tempão, já faz alguns séculos que as mulheres começaram a prestar muita atenção na sua roupa de baixo, no seu underwear. A primeira que se fala muito é a Maria Antonieta, ícone fashion, lá nos idos de 1700 e... No 1792 foi quando ela foi guilhotinada. Ela era rainha da França, ela era austríaca, rainha da França. E ela, quando chegou lá, a corte francesa era muito rígida, então as mulheres tinham que usar o tal do espartilho. E o espartilho era aquela coisa... dizem que foi a lingerie que mais fez a mulher sofrer, porque tinha umas barbatanas, algumas de barbatana de peixe, tirada dos peixes, você imagina. Ela era tão apertada que algumas mulheres tinham hemorragia, algumas mulheres chegaram a morrer por causa da tal do espartilho. Você imagina, gente? A Maria Antonieta, muito do babado, se recusou a usar. Falou, não, eu não vou usar isso porque tô fora. E aí foi sempre a lingerie tentando deixar a gente mais bonita, mais interessante. Se vocês viram no final do ano, a família, os Bridgertons, vocês viram na Netflix? Era uma família na Londres do século XIX, as mulheres todas com espartilho, naquela moda império, os vestidos cortados aqui, com o seio que parecia uma gola cacharel, assim, de tão alto. Porque cada época tem um estilo, a mulher se veste de uma determinada maneira e a lingerie vai sempre adequando, sempre ajudando. Não sei se vocês lembram, no cinema a gente vê muito elas virando aqueles espartilhos atrás, elas apoiavam assim e as criadas atrás puxando as coitadas das mulheres. Por quê? Tinha que ter o busto muito alto, tá gostando, né, Ivan? O busto muito alto e a cintura muito fina. Sempre teve o ícone da mulher com a cintura muito fina. Bom, aí veio a Segunda Guerra, aquela catástrofe, as mulheres, coitadas, não tinham nada, passavam uma caneta atrás para parecer que elas estavam com meia, com costura atrás. Acabou a guerra, elas queriam ser cada vez mais femininas, elas queriam explorar tudo que elas tinham segurado antes, elas queriam botar para quebrar. Então, aí começaram as pin-ups de Hollywood, aqueles sutiãs meio à mostra e tal, e aí foi caminhando a lingerie. Combinação que era para o vestido não marcar, para o vestido escorregar, não ficar preso no corpo. Nos anos 80, aí vamos vindo. Nos anos 80, Calvin Klein arrasando, a lingerie começou a aparecer. Porque a lingerie era alguma coisa, era até meio pecaminoso mostrar o sutiã, ou marcar muito a calcinha. Nos anos 80, toda essa história foi mudando. As camisas mostravam a lingerie, colocava uma blusa tomara que caia, mostrava a alça do sutiã. Nos anos 90, começou a fazer o underbra, como eles chamavam. Então, o sutiã com estrutura, com aquele ferrinho embaixo, para os seios ficarem mais volumosos. Isso foi um dos incentivos para o boom do silicone, todo mundo com silicone, porque a gente sempre quer ficar mais sensual. Sensual para a gente e sensual para os outros. Eu, antes de vir para cá, para a gente fazer essa live, eu passei numa loja que eu admiro demais, que foi a mesma que eu conheci há tanto tempo atrás. A minha amiga continua trabalhando lá, continua me ajudando. Então eu passei, conversei e trouxe algumas coisas para mostrar para vocês. Porque vocês podem pensar, ai, não gosto de usar nada dessas coisas aí, fica me apertando. Ai, me dá calor. Para evitar tudo isso, o que a indústria tem feito? Cada vez eles têm procurado mais os tais tecidos tecnológicos, que é para
não impedir, aliás, não impedir não, evaporar o suor, para você não ficar com aquela coisa assim toda morrendo de calor. A compressão tem vários níveis de compressão. Existe a alta compressão, a média e a ligeira compressão. Ou seja, você vai achar alguma coisa que te deixe confortável. Porque a roupa íntima, além de deixar a gente bonita, principalmente a gente tem que ficar confortável. Se você ficar apertada, achando que vai cair alguma coisa, não dá. Eu, por exemplo, quando desfilava, eu tinha um namorado muito ciumento. Então, nem pensar eu desfilar ou vestir alguma coisa sem sutiã. Bafo cacho. Então, os sutiãs eram todos da mesma forma, da mesma forma. Se ele tinha aqueles da Demilo, vocês lembram que era aquele pontudo assim, que o Jean Paul Gaultier até explorou para fazer o show da Madonna, lembra? Você lembra? Nana, você lembra disso, pelo amor de Deus. Ou não tinha nada. Por quê? A gente, para o sutiã, a gente precisa, para o busto, a gente precisa ter sustentação. Você não pode ficar assim, com as coisas assim, ao Deus dará, né? E nem transparente. E os modelos de sutiã não tinham recorte, as alças eram sempre do mesmo jeito, não eram mais decotados nas costas, não cruzavam. Então, quando tinha decote, não podia usar o tal do sutiã, era uma guerra. Era uma guerra porque a gente só voltava a se matar, porque ele... Enfim, aquelas coisas que você já sabe. Hoje em dia nada disso rola mais. Existem as alças que cruzam, existe a alça da alça normal que vira o decote atleta. Enfim, a lingerie progrediu demais, demais. E, principalmente com Victoria's Secret, ela explora muito a sensualidade. Por quê? Fala sério. A gente tá nessa vida pro jogo, né?